Eu sou a doutora Camila Rodrigues, neurologista, e hoje preciso fazer um alerta urgente. Existe uma vitamina, provavelmente na sua prateleira agora mesmo, que milhões de brasileiros tomam todos os dias, acreditando estar protegendo o cérebro. Mas, em doses erradas e sem a devida supervisão, ela pode se tornar um gatilho silencioso para um acidente vascular cerebral. Da noite para o dia. Respire fundo. Minha intenção aqui não é assustar você ou dizer para jogar seus suplementos fora. Muito pelo contrário. Meu objetivo nos próximos minutos é depositar em suas mãos uma informação de um nível de profundidade que raramente é discutida fora de congressos de neurologia vascular. Uma informação crucial que pode, literalmente, salvar a sua vida ou a vida de alguém que você ama incondicionalmente. O que vou revelar é o mecanismo exato pelo qual uma atitude que parece incrivelmente saudável, um gesto de autocuidado, pode, na verdade, estar engrossando perigosamente o seu sangue e preparando o terreno para uma catástrofe silenciosa dentro das suas artérias. Esta não é uma conversa superficial sobre bem-estar. Esta é uma aula de sobrevivência para a era da suplementação em massa. Eu decidi gravar este vídeo por causa de um paciente que nunca sairá da minha memória. Um senhor chamado Roberto, um professor de história aposentado de 68 anos, que tinha uma vitalidade que contagiava a todos. Ele veio ao meu consultório não por um problema, mas para uma consulta de rotina, orgulhoso de sua saúde. Ele me contou, com um sorriso no rosto, que tinha descoberto a fonte da juventude. Megadoses de uma vitamina que um amigo havia recomendado para combater o cansaço normal da idade. Ele se sentia com mais energia, mais disposto e atribuía tudo àquela pequena pílula diária. O que nem ele, nem eu na época, poderíamos imaginar é que aquele ato de zelo estava, na verdade, acendendo o pavio de uma bomba-relógio em seu sistema circulatório. Meses depois, o senhor Roberto voltou, mas não andando. Ele chegou em uma cadeira de rodas, com metade do corpo paralisado e a fala arrastada, sequelas de um AVC isquêmico severo que o atingiu enquanto dormia. Aquele homem vibrante, que citava poetas e contava histórias sobre o Brasil Império para seus netos, agora lutava para formular uma simples frase. A investigação profunda que se seguiu revelou a verdade chocante que me assombra e me motiva até hoje. Não foram a pressão alta descontrolada ou o colesterol os vilões principais. Foi o uso indiscriminado, a dose cavalar daquela vitamina inofensiva, que em seu organismo, por uma predisposição que ele desconhecia, criou o cenário perfeito para o desastre. Aquele caso me transformou. Fez-me perceber que minha missão ia além de tratar as consequências de um AVC. Eu precisava estar na linha de frente, na prevenção e armar as pessoas com o conhecimento que impede que a tragédia aconteça. Por isso, fique comigo. A jornada, que estamos prestes a iniciar, é profunda e reveladora. Primeiro, vamos dissecar completamente o problema. Vou te mostrar qual é essa vitamina, por que ela se tornou tão absurdamente popular e qual o mecanismo biológico exato, passo a passo, pelo qual uma superdosagem pode transformar seu sangue em um inimigo. Em seguida, mergulharemos na ciência do AVC, usando analogias claras para que você entenda como um coágulo se forma e por que ele é tão devastador. E o mais importante, na segunda parte desta nossa conversa, vou te entregar um método completo, um guia definitivo para a suplementação inteligente e segura, para que você possa continuar a usufruir dos benefícios de qualquer vitamina, mas com a sabedoria e a segurança de um especialista. Esta é uma promessa. Ao final deste vídeo, você saberá mais sobre este tópico do que 99% da população e estará no controle total da sua saúde vascular. Vamos começar pela identidade do nosso protagonista. A vitamina sobre a qual estou falando, e que provavelmente está na sua casa, é a vitamina B12. Sim, essa mesma, a cianocobalamina ou a metilcobalamina. Essencial para a vida, fundamental para a saúde dos nossos nervos, para a formação do nosso sangue, para a nossa energia. Vendida livremente em farmácias, muitas vezes em megadoses. E promovida como a solução milagrosa para o cansaço, para a falta de memória, para o nevoeiro mental e até mesmo como um escudo protetor contra doenças neurológicas degenerativas como o Alzheimer.
e eu entendo perfeitamente o apelo. Em um mundo que exige cada vez mais de nós, quem não quer mais energia? Quem, depois dos 50, 60 ou 70 anos, não se preocupa com a própria memória ao esquecer onde deixou as chaves? O marketing em cima da vitamina B12 é massivo, implacável. E a ideia de que, se é uma vitamina, então não faz mal, quanto mais, melhor, está profundamente enraizada na nossa cultura popular de saúde. É um pensamento reconfortante, mas perigosamente equivocado. O problema crítico, a verdade inconveniente que a publicidade não conta e que muitos desconhecem, é que o nosso corpo é um sistema de um equilíbrio bioquímico delicadíssimo. Ele tem limites precisos de quanto consegue processar de cada substância. E quando nós, com a melhor das intenções, ultrapassamos agressivamente esse limite com doses altíssimas, especialmente na forma sintética mais comum, a cianocobalamina, nós não estamos criando mais saúde. Nós estamos, na verdade, iniciando uma cascata de reações perigosas no nosso sistema circulatório, alterando a própria física do nosso sangue. Para entender a gravidade disso, preciso que você conheça a história completa do Senhor Roberto. Ele era a personificação do envelhecimento ativo. Acordava cedo, cuidava do jardim, caminhava no parque e sua maior alegria era buscar os netos na escola. Por volta dos 67 anos, começou a sentir um cansaço que não era o habitual, um desânimo que teimava em não passar, mesmo após uma boa noite de sono. A memória, antes impecável, começou a pregar-lhe pequenas peças, nomes de ex-alunos, detalhes de fatos históricos que ele dominava. Eram coisas sutis, que ele atribuía à idade. Foi quando um amigo, durante um jogo de dominó, comentou sobre os milagres da B12, em alta dose. No dia seguinte, Senhor Roberto foi à farmácia e comprou o frasco com a maior dosagem que encontrou. E, de fato, nas primeiras semanas, ele sentiu uma melhora. A energia pareceu voltar, a mente ficou mais clara. Ele se tornou um evangelista da vitamina, recomendando-a para todos. O que ele não sabia é que essa melhora inicial mascarava um processo sinistro que se desenrolava em suas veias. O conflito ascendente começou meses depois, com sintomas que ele jamais conectaria a um suplemento vitamínico. Um formigamento persistente nos pés, que ele achava ser da circulação. Tonturas leves e breves ao se levantar rápido, que ele acreditava a uma queda de pressão. Dores de cabeça estranhas, não muito fortes, mas latejantes, e em um padrão que ele não reconhecia. Eram os pequenos avisos do corpo. Eram os sinais de que algo fundamental na dinâmica do seu sangue estava mudando. Ele mencionou isso de passagem a um médico em uma consulta de rotina, mas como seus exames de sangue básicos, incluindo a dosagem de B12 sérica, estavam normais, na verdade, altíssimos, ninguém se aprofundou. O erro mais comum que vemos, tanto de pacientes quanto de profissionais, é olhar para o número isolado da vitamina e ignorar o ecossistema metabólico ao redor dela. A mentalidade do quanto mais altos o nível no exame, melhor, é uma armadilha mortal. O clímax da sua jornada às avessas veio em uma madrugada silenciosa. Sua esposa acordou com um som estranho, um murmúrio incompreensível. Ao acender a luz, encontrou o Senhor Roberto com o olhar perdido, a boca torta tentando falar sem conseguir e o braço direito completamente inerte sobre o peito. A crise, o AVC, havia se instalado. No hospital, a angiotomografia confirmou. Um coágulo havia bloqueado uma artéria cerebral média, uma das principais vias de irrigação do cérebro, causando uma morte massiva de neurônios na área responsável pela fala e pelos movimentos do lado direito do corpo. O diagnóstico e suas consequências foram devastadores. A jornada emocional de um homem independente e orgulhoso, agora dependente para as tarefas mais básicas, foi torturante para ele e para a família. E foi durante a investigação exaustiva da causa, quando descartamos as fontes mais óbvias, que uma peça do quebra-cabeça se encaixou de forma terrível. Ao lado de um nível estratosférico de B12, encontramos outro marcador no sangue dele completamente fora de controle: a homocisteína. E é aqui que a ciência profunda do problema começa a se revelar. Para que você entenda o que aconteceu com o Sr. Roberto e o que pode estar acontecendo com milhões de pessoas,
Precisamos mergulhar na biologia do seu corpo em um nível que talvez seu médico nunca tenha tido tempo de explicar. Vamos começar no nível molecular, o gatilho inicial. Dentro de cada uma de suas células, a vitamina B12, junto com a vitamina B9, o folato, atua como uma engrenagem essencial em uma máquina chamada ciclo da metionina. A função dessa máquina é, entre outras coisas, pegar uma substância potencialmente tóxica chamada homocisteína e reciclá-la, transformando-a em metionina, um aminoácido inofensivo e útil. A homocisteína é um subproduto natural do metabolismo. Em níveis normais e controlados, ela não representa problema. Mas quando essa máquina de reciclagem falha, a homocisteína começa a se acumular no sangue. E aqui está o ponto crucial que a maioria das pessoas não sabe. Para que a B12 e o B9 façam esse trabalho corretamente, eles precisam de uma terceira vitamina como parceira, a vitamina B6. A suplementação massiva de apenas uma delas, a B12, sem garantir que as outras duas estejam em níveis adequados, é como acelerar o motor de um carro sem ter óleo suficiente. Você sobrecarrega o sistema e pode, paradoxalmente, piorar o desequilíbrio metabólico que leva ao acúmulo de homocisteína. Quando a homocisteína sobe, ela se torna um agente agressor para o seu corpo. Imagine-a como minúsculos cacos de vidro ou uma lixa grossa, raspando constantemente a camada interna das suas artérias. Essa camada, chamada endotélio, é um tecido liso e delicado, projetado para que o sangue flua sem atrito. A homocisteína alta danifica, inflama e enrijece o endotélio, tornando-o áspero e pegajoso. Esse é o nível 1, o gatilho molecular. Agora, vamos para o nível 2, a cascata fisiológica. Com o revestimento das artérias danificado, o corpo inicia uma resposta de reparo. Ele envia plaquetas, as células de coagulação do sangue, para o local da lesão, como se fossem operários para consertar um buraco na estrada. Ao mesmo tempo, o excesso de homocisteína também torna as próprias plaquetas mais agressivas e propensas a se juntarem. É aqui que entra a nossa primeira analogia, a do caldo engrossando. Pense no seu sangue como uma sopa, um caldo nutritivo que precisa ter a fluidez perfeita para viajar por quilômetros de vasos sanguíneos, desde a artéria aorta, da espessura de uma mangueira de jardim, até os capilares cerebrais, mais finos que um fio de cabelo. A homocisteína elevada e o desequilíbrio vitamínico agem como um espessante, um amido de milho adicionado a essa sopa. Ela não apenas danifica as panelas, as artérias, mas também aumenta a viscosidade do caldo, tornando o sangue literalmente mais grosso, mais lento e mais propenso a formar grumos, ou seja, coágulos. Para deixar ainda mais claro, vamos usar uma segunda analogia, a da orquestra desafinada. Seu sistema cardiovascular é uma orquestra sinfônica. As vitaminas do complexo B são os maestros de diferentes seções. A B12 rege os violinos, o folato rege os violoncelos e a B6 rege os instrumentos de sopro. Para que a música, sua saúde vascular, seja harmoniosa, todos precisam estar em sintonia. Suplementar uma mega dose de B12 é como dizer aos violinistas para tocarem o mais alto e rápido que puderem, abafando todo o resto da orquestra. O resultado não é uma música melhor, mas um ruído caótico e desastroso, a hiperhomocisteinemia, que leva à formação de trombos. Agora, vamos ao nível 3, o impacto sistêmico multi-órgãos. Esse sangue grosso e essas artérias danificadas não afetam apenas um lugar, eles causam estragos em todo o corpo. No sistema cerebrovascular, o impacto é o mais dramático. Um coágulo pode se formar diretamente em uma artéria cerebral danificada ou, o que é mais comum, se formar em uma artéria maior, como a carótida no pescoço, e um pedaço dele, se soltar, viajar pela corrente sanguínea e ir parar em uma artéria menor no cérebro, bloqueando-a. O resultado é o AVC isquêmico. A área do cérebro que deixa de receber oxigênio e nutrientes começa a morrer em minutos, causando sequelas que podem ser permanentes. No sistema cardiovascular, o mecanismo é o mesmo, mas o alvo é o coração. A homocisteína alta é um fator de risco independente e poderoso para o infarto agudo do miocárdio.
Ela acelera a aterosclerose, o processo de formação de placas de gordura nas artérias coronárias, e aumenta a probabilidade de um coágulo se formar sobre uma dessas placas, bloqueando o fluxo de sangue para o músculo cardíaco. No sistema neurológico, o paradoxo é cruel. As pessoas tomam B12 para proteger os nervos, mas a hiperhomocisteinemia, causada pelo seu uso inadequado, danifica os pequenos vasos que nutrem os nervos periféricos, podendo levar a neuropatias, com sintomas de dormência, dor e formigamento nas mãos e nos pés, exatamente os sintomas que uma deficiência de B12 também pode causar. Além disso, a saúde vascular cerebral é a base da nossa cognição. Um cérebro com circulação cronicamente comprometida é um cérebro que envelhece mais rápido, com maior risco de demência vascular e declínio cognitivo. E, por fim, até mesmo o sistema renal é afetado. Os rins são um imenso filtro composto por milhões de microvasos. Um sangue mais espesso e artérias inflamadas sobrecarregam e danificam esses filtros, podendo, a longo prazo, comprometer a função renal. A nossa terceira analogia é a do trânsito em uma cidade. Seus vasos sanguíneos são as ruas e avenidas. A homocisteína elevada é como obras na pista que não terminam nunca, deixando o asfalto esburacado e estreitando as faixas. O excesso de B12, sem seus cofatores, é como colocar milhares de carros a mais para circular nessa cidade já congestionada, sem melhorar as ruas. Um engavetamento, um bloqueio total, o coágulo, torna-se uma questão de tempo. Compreender este mecanismo é apenas metade da batalha. A outra metade é reconhecer os fatores que aumentam o seu risco pessoal de ser a próxima vítima dessa armadilha. Não se trata de um evento aleatório. É uma tempestade perfeita, onde a suplementação cega colide com vulnerabilidades pré-existentes. Vamos analisar exaustivamente os principais fatores de risco, e para cada um, vou te dar uma mini tese. O primeiro fator, e o mais universal, é a idade acima dos 60 anos. Com o passar do tempo, nossas artérias naturalmente perdem um pouco de sua elasticidade, tornando-se mais rígidas. É um processo chamado arteriosclerose. A prevalência de rigidez arterial aumenta exponencialmente após os 60. O mecanismo é simples. Uma artéria menos flexível é mais suscetível aos danos causados pela homocisteína. Imagine tentar dobrar um galho verde e um galho seco. O verde se curva, o seco se quebra. Da mesma forma, uma artéria jovem e elástica pode tolerar melhor as flutuações de pressão e o estresse inflamatório, enquanto uma artéria envelhecida e rígida se torna um terreno fértil para lesões e formação de placas. O cenário ilustrativo é o de muitos idosos que, mesmo com a pressão arterial aparentemente controlada, apresentam um risco aumentado simplesmente pela idade de suas artérias. Mitigar isso envolve não apenas a suplementação inteligente, mas também a prática regular de exercícios aeróbicos, que comprovadamente melhoram a flexibilidade arterial. O segundo fator de risco é a hipertensão arterial, a pressão alta. Metade da população idosa brasileira vive com essa condição. A pressão alta é uma força física que castiga a parede interna das artérias, 24 horas por dia. Ela é como um jato de areia constante, acelerando o desgaste do endotélio. Agora, combine essa agressão mecânica com a agressão química da homocisteína elevada. Você cria uma sinergia destrutiva, onde um dano potencializa o outro, multiplicando o risco de um evento vascular. Um paciente meu, antes do Sr. Roberto, costumava dizer: Doutora, minha pressão está controlada, tomo meu remédio todo dia. Mas o controle medicamentoso não torna as artérias imunes a outros agressores. A mitigação aqui é óbvia, mas crucial. Um controle rigoroso da pressão, aliado a uma dieta com baixo teor de sódio e rica em potássio, que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos. O terceiro fator é a aterosclerose pré-existente, a presença de placas de gordura nas artérias. Milhões de pessoas têm essas placas e não sabem. Elas são como vulcões adormecidos na parede dos vasos. A homocisteína alta funciona como um gatilho vulcânico. Ela inflama a capa que recobre a placa, tornando-a instável e propensa a romper. Quando uma placa se rompe, o corpo entende aquilo como um ferimento grave e desencadeia uma coagulação massiva no local para cicatrizar a ruptura, formando um coágulo que pode obstruir a artéria instantaneamente.
Uma mini anedota comum é a do indivíduo aparentemente saudável que sofre um infarto ou AVC do nada. Na verdade, o processo estava se construindo silenciosamente por décadas. A prevenção passa por uma dieta anti-inflamatória, rica em ômega 3, e exames, como o ultrassom com Doppler de carótidas para avaliar a presença dessas placas. O quarto fator, e este é extremamente importante, são as variações genéticas, especialmente no gene MTHFR. Este gene produz uma enzima que é fundamental naquela máquina de reciclagem, da homocisteína. Estima-se que até 40% da população tem alguma variante nesse gene que torna essa enzima menos eficiente. Essas pessoas são naturalmente predispostas a acumular homocisteína. Para elas, tomar altas doses de B12 sintética sem o suporte adequado de folato ativo, metilfolato, e B6 é como jogar gasolina no fogo. Elas são as mais vulneráveis. O cenário aqui é o da família com histórico de eventos cardíacos ou cerebrais precoces. A investigação genética não é rotina, mas em casos de homocisteína persistentemente alta, deve ser considerada. O conselho prático é: se você tem esse histórico familiar, sua abordagem à suplementação de complexo B deve ser ainda mais cautelosa e guiada por um profissional que entenda de metabolismo. O quinto e último fator de risco que vamos detalhar é uma dieta pobre em cofatores essenciais, ou seja, em folato, vitamina B9 e piridoxina, vitamina B6. Como já expliquei, a B12 não trabalha sozinha. Se sua dieta é baseada em alimentos processados, farinhas brancas e pobre em vegetais de folhas verdes escuras, ricos em folato, e em grãos integrais, nozes e carnes, ricos em B6, você está dando à sua B12 suplementar as ferramentas, mas não os operários para executar o trabalho. Você cria um gargalo metabólico. O cenário é o da pessoa que toma seu suplemento de B12 pela manhã, mas o resto do dia sua alimentação é nutricionalmente pobre. Ela acredita estar fazendo o melhor pela sua saúde, mas na verdade está sabotando o processo. A mitigação é focar na comida de verdade. Um prato rico em espinafre, brócolis, feijão, lentilhas, sementes de girassol e salmão não é apenas saudável, é uma pólice de seguro para que sua B12 funcione como um anjo protetor e não como um demônio oculto. Agora que dissecamos o problema em uma profundidade assustadora, mas necessária, é hora de acender a luz. É hora de sair do medo e entrar no território do empoderamento. A solução não está em demonizar a vitamina B12, que continua sendo absolutamente essencial para a nossa existência. A solução está em uma mudança radical de paradigma, sair da mentalidade da suplementação cega e entrar na filosofia da harmonia metabólica. Esta filosofia se baseia em um princípio fundamental. O corpo não é uma máquina simples onde mais de uma peça boa sempre resulta em melhor desempenho. O corpo é um ecossistema complexo, uma sinfonia bioquímica onde cada nutriente, cada hormônio, cada molécula interage com todas as outras. O objetivo não é inundar o sistema com uma única substância, mas sim fornecer, de forma equilibrada e precisa, todos os componentes que ele precisa para se autorregular e encontrar seu ponto ótimo de funcionamento. Trata-se de parar de gritar com o corpo através de megadoses e começar a conversar com ele através de doses fisiológicas e inteligentes. É sobre restaurar a inteligência inata do seu organismo, em vez de forçá-lo a caminhos metabólicos perigosos. Esta abordagem transforma a suplementação de um ato de fé em um ato de ciência e precisão, colocando você, e não um pote de pílulas, no centro de comando da sua saúde vascular. Para colocar essa filosofia em prática, desenvolvi o que chamo de o método de suplementação inteligente, um guia ritualístico passo a passo. E o primeiro passo, a regra de ouro absoluta, é o que chamo de o ritual da investigação profunda. O propósito deste ritual é simples: investigar antes de suplementar. A primeira ação concreta que você deve tomar, antes de comprar ou continuar tomando qualquer suplemento de B12, é ir ao seu médico e pedir um exame específico que vai muito além da dosagem de B12, a dosagem de homocisteína sérica. Este exame é o seu verdadeiro mapa do tesouro vascular. A execução sensorial deste passo é sentir o poder que vem com a informação.
é a tranquilidade de não estar mais agindo no escuro. A ciência deste passo, como vimos, é que a homocisteína é o marcador funcional que nos diz se o seu metabolismo do complexo B está realmente funcionando, ou apenas parecendo funcionar. Um nível de B12 alto no sangue, com uma homocisteína também alta, é um sinal de alerta vermelho piscando. O protocolo ideal é manter a homocisteína abaixo de 9 mmol/L. Níveis acima de 12 já indicam um risco aumentado significativo. O erro a evitar aqui é a passividade. Não espere que seu médico peça este exame. Seja proativo, peça você. Outro erro é focar apenas na B12. Peça o combo completo: homocisteína, vitamina B12, folato, vitamina B9 e, se possível, vitamina B6. Só assim você terá a foto completa do seu status metabólico. O segundo passo do método é o ritual da dosagem de precisão e da forma correta. O propósito aqui é entender que, em nutrição, qualidade e contexto são tudo. Depois de ter seus exames em mãos, converse com seu médico ou um nutricionista funcional sobre a dose ideal para você. A execução sensorial é trocar a ansiedade do "será que estou tomando o suficiente?" pela confiança da precisão cirúrgica. A ciência deste passo está na bioquímica das diferentes formas de B12. A cianocobalamina, a forma mais barata e comum, é sintética e contém uma molécula de cianeto, em quantidade ínfima e segura, mas ainda assim presente, que o corpo precisa remover e depois converter a vitamina para sua forma ativa. A metilcobalamina, por outro lado, é a forma ativa, biodisponível, que o corpo pode usar imediatamente. Para pessoas com variações no gene MTHFR, usar a metilcobalamina não é uma opção, é uma necessidade. O protocolo é sempre começar com a menor dose eficaz, baseada em seus exames, e reavaliar os níveis de homocisteína após 3 meses. A dose de manutenção para a maioria das pessoas é muito menor do que as megadoses vendidas livremente. Os erros a evitar são fatais. O primeiro é o pensamento de megadose, acreditar que 5.000 mcg é melhor que 500 mcg. Quase nunca é. O segundo erro é ignorar a forma da vitamina. Leia o rótulo. Procure por metilcobalamina. E para o folato, procure por metilfolato, não ácido fólico, a forma sintética. É uma mudança pequena no nome, mas gigantesca no impacto metabólico. O terceiro e último passo é o ritual da nutrição fundacional. O propósito é gravar em sua mente que nenhum suplemento no mundo pode compensar uma dieta pobre. A suplementação é, como o nome diz, um complemento, não a base. A execução sensorial deste ritual é o prazer e a segurança de construir sua saúde a cada garfada, com comida de verdade. A ciência aqui é a da sinergia nutricional. Lembre-se, seu corpo precisa de B12, B9 e B6 trabalhando juntos. Onde você os encontra em harmonia perfeita? Na natureza. A recomendação é clara: construa sua base com alimentos. Carnes, especialmente fígado, são as fontes mais ricas de B12 e outros cofatores. Ovos, peixes gordos como o salmão, que também fornece ômega 3 anti-inflamatório, e laticínios para os não intolerantes. Para B9, folato, mergulhe nos vegetais de folhas verdes escuras, espinafre, couve, rúcula. Para B6, busque grãos integrais, banana, abacate e nozes. A suplementação entra como uma ferramenta de precisão para corrigir deficiências documentadas ou para contornar problemas de absorção comuns com o envelhecimento, mas ela nunca deve ser a primeira linha de defesa. A base é e sempre será a comida. O erro a evitar é o da compensação. Eu tomo meu suplemento, então posso comer o que quiser. Essa mentalidade é a receita para o desequilíbrio e a doença. Mesmo com todas essas informações, sei que perguntas podem surgir, especialmente as de um espectador mais cético ou curioso. Por isso, incorporei aqui uma seção para responder às dúvidas mais comuns. Uma pergunta frequente é: doutora, mas meu médico me receitou uma dose alta de B12. Ele está errado? A resposta é: não necessariamente. Em casos de deficiência severa e comprovada, com sintomas neurológicos, o protocolo inicial pode sim envolver doses mais altas para repor os estoques do corpo rapidamente. A questão crucial é o acompanhamento.
Essa dose alta não deve ser uma sentença perpétua. O correto é usar a dose de ataque e depois reavaliar os exames, incluindo a homocisteína, para ajustar para uma dose de manutenção segura. O perigo está na suplementação contínua de megadoses sem reavaliação. Outra pergunta vital. Eu sou vegano, vegetariano. A B12 é uma preocupação real para mim. O que eu faço? Sim, a suplementação de B12 não é opcional, é obrigatória para quem não consome produtos de origem animal. Mas as regras da suplementação inteligente são exatamente as mesmas. Você precisa suplementar, mas precisa fazer isso com sabedoria. Peça seus exames de homocisteína, B12 e folato. Opte pela metilcobalamina em doses fisiológicas e monitore seus níveis regularmente. A necessidade de suplementar não anula a necessidade de fazer isso de forma segura. E se eu já tenho mais de 65 anos e tomo B12 há anos, posso ter causado algum dano? O pânico não ajuda. O primeiro passo é não se culpar e sim agir. Marque uma consulta, peça seus exames, especialmente a homocisteína e um ultrassom de carótidas. O corpo humano tem uma capacidade de recuperação fantástica. Ao corrigir o desequilíbrio metabólico, você reduz drasticamente o processo inflamatório em suas artérias, permitindo que elas comecem um processo de cicatrização e estabilização, diminuindo o risco futuro. Outros podem perguntar: quanto tempo leva para a homocisteína baixar? Com a suplementação correta do trio B12, metilfolato e B6, os níveis de homocisteína podem começar a cair significativamente em poucas semanas, com resultados mais estáveis em cerca de 2 a 3 meses. É uma mudança relativamente rápida e com um impacto profundo na sua saúde vascular. Por fim, a pergunta mais importante: além do complexo B, existem outros suplementos que exigem esse tipo de cuidado? Absolutamente. Vitaminas lipossolúveis como A, D, E e K podem se acumular no corpo e atingir níveis tóxicos. A vitamina K, por exemplo, interage diretamente com medicamentos anticoagulantes. O cálcio em excesso e sem a companhia da vitamina K2 e magnésio pode se depositar nas artérias em vez de nos ossos. A lição geral é universal. A suplementação não é um jogo de amadores. Ela exige conhecimento, individualização e acompanhamento. Para verdadeiramente blindar o seu cérebro e o seu coração, a suplementação inteligente, embora crucial, é apenas uma peça do quebra-cabeça. Ela precisa operar dentro de um ecossistema de apoio, um estilo de vida que promova a saúde vascular em todas as frentes. Na área da nutrição, além dos alimentos ricos em complexo B, é fundamental focar em compostos que protegem diretamente o endotélio, aquela camada interna das artérias. Alimentos ricos em flavonoides, como as frutas vermelhas, o mirtilo, a amora e o cacau puro, funcionam como um exército de protetores, combatendo o estresse oxidativo. O alho e a cebola contêm compostos sulfurados, que ajudam a relaxar os vasos. E o ômega 3, presente nos peixes gordos e na chia, é o anti-inflamatório mais poderoso da natureza para o seu sistema cardiovascular. O pilar do movimento é inegociável. A atividade física regular, especialmente a aeróbica, como caminhar, correr, nadar ou pedalar, faz mais do que queimar calorias. Ela estimula o seu endotélio a produzir óxido nítrico, uma molécula que é o mais potente vasodilatador natural do corpo. Exercitar-se é como dar uma ordem direta para suas artérias relaxarem e se alargarem, melhorando o fluxo sanguíneo e diminuindo a pressão. Além disso, a contração muscular durante o exercício ajuda a bombear o sangue de volta para o coração, melhorando a circulação como um todo. Por fim, o pilar da recuperação, que envolve o sono e o gerenciamento do estresse. É durante o sono profundo que o seu corpo realiza a maior parte dos processos de reparo vascular. A privação crônica de sono mantém o corpo em um estado de alerta, com níveis elevados de cortisol, o hormônio do estresse, que é altamente inflamatório para as artérias e aumenta a pressão arterial. Práticas como meditação, respiração profunda ou simplesmente ter um hobby relaxante não são luxos. São necessidades médicas para manter seus hormônios do estresse sob controle e proteger seu sistema vascular da corrosão diária da ansiedade e da pressão. E não se esqueça da hidratação.
Manter-se bem hidratado é a forma mais simples e direta de garantir a fluidez do seu caldo sanguíneo. Portanto, a mensagem final que eu quero que ecoe em sua mente não é: a vitamina B12 causa AVC. A mensagem correta, a mensagem que salva vidas, é: a suplementação cega, em altas doses e sem uma investigação metabólica completa, pode criar um risco cardiovascular e cerebral que antes não existia. Você não precisa ter medo de vitaminas. Você precisa, e agora você pode, se tornar o gestor consciente e informado da sua própria saúde. Fazer as perguntas certas ao seu médico, pedir os exames certos e internalizar a sabedoria de que, na biologia, mais nem sempre é melhor. Equilíbrio é a chave. Conhecimento é o seu poder. Se esta informação abriu seus olhos e te deu uma nova perspectiva sobre como cuidar de si mesmo, compartilhe este vídeo. Você pode estar ajudando um amigo, um pai, uma mãe, a evitar uma tragédia silenciosa que está sendo construída dentro de um frasco de suplementos. E para continuar recebendo conteúdos que te colocam no controle da sua saúde, baseados em ciência de verdade e explicados de forma profunda, inscreva-se no canal. Cuide-se com inteligência. Cuide-se com precisão. Sua vida futura depende das decisões sábias que você toma hoje.